Bom, lá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Muita gente me pediu e aqui estou para fazer, digamos, uma resposta, uma análise do vídeo que Jones Manuel, que é historiador, professor, educador popular, youtuber e militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro, fez em relação ao projeto nacional de Ciro Gomes. Está lá no seu canal do YouTube, eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser assistir. Então muita gente pediu, é um vídeo extenso dele, tem 1h17, então não dá para analisar cada ponto, ficaria ainda mais extenso. Mas assim, eu vou pegar alguns pontos principais e a ideia central da crítica, de certa forma, daquilo que eu consegui captar da crítica que ele faz ao projeto do Ciro. Então vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like, que isso é muito, mas muito importante mesmo para o nosso trabalho aqui no Politizando. Meus amigos, a primeira coisa que eu preciso destacar, e talvez isso aqui já vai explicar boa parte daquilo que eu vou falar depois, e boa parte daqueles que às vezes foram lá assistir o vídeo dele e ficaram incomodados. Primeiro ponto, Jones Manuel é comunista. Eu não uso isso virou quase um palavrão hoje, né? Para desmerecê-lo, para desqualificá-lo, para diminuí-lo, não. Mas assim, a visão dele para chegar naquilo que ele acredita ser um mundo melhor é diferente dos meios e da visão que Ciro Gomes, que se identifica, eu vou ler aqui um trecho, como um social-democrata, alguém de centro-esquerda. Então, o Jones é digamos assim, um radical de esquerda e o Ciro é alguém que se coloca ele mesmo com toda essa... Hoje é difícil falar eu sou isso, eu sou aquilo, como alguém de centro-esquerda. Então, a partir disso, a gente entende que tem coisas que em relação a esses dois são quase inconciliáveis. Dá para dialogar? É claro que dá. É claro que dá. Inclusive tem gente que acha que deveria ter ali um debate de ideias entre o Ciro e o Jones. Enfim, se isso acontecer, eu acho que vai ser extremamente saudável. Eu vou ler aqui então como o Ciro se define. Assim sendo, ele vai explicar essa questão de esquerda, direita. Me considero de centro-esquerda. Eu diria um social-democrata que tem grande admiração pelo modelo socioeconômico vigente nos países escandinavos ou na Alemanha. No entanto, sou um social-democrata latino-americano e conheço bem os imensos entraves em nosso continente à realização desse ideal. A social-democracia escandinava é o resultado de um longo processo de desenvolvimento e de lutas populares que se materializaram no contexto de uma Europa pressionada pela expansão do comunismo. Por isso, não basta copiarmos suas instituições e acreditar que teremos o mesmo resultado aqui. Para tanto, será necessário forjarmos nosso próprio caminho sem nunca nos esquecermos de quem somos. E nós já temos esse caminho próprio, o trabalhismo, que, como veremos adiante, é a forma brasileira da busca pelo ideal anunciado pela social-democracia. Então tá aqui na página 200 e 201 para quem tiver com o livro do Ciro aí em mãos. Um ponto importante aqui, o livro do Ciro é perfeito? Não, claro que não. Merece críticas? Claro que sim, tudo na vida merece. Então dá para aproveitar algo da crítica do Jones? Dá, é claro que dá. Eu acho que até a equipe do Ciro pode assistir e numa próxima edição aproveitar alguma coisa. Agora, vamos sair aproveitando tudo que o Jones fala? Olha, sinceramente eu acho que não dá também. Então o livro do Ciro, e o Ciro pede e incentiva que se faça isso, é um livro aberto a críticas. É um projeto em construção. O Ciro pede isso aqui, o Ciro pede nas palestras, nesses vídeos curtos que o Ciro tem feito, de 45 segundos, o Ciro tem colocado no final, venha fazer parte, colabore, não sei o quê. Então a gente não pode olhar para a crítica do Jones e já imaginá-lo como sendo o inimigo do Ciro Gomes. Não é esse o ponto. Mas nada nos impede também de olhar para a crítica do Jones e fazer aqui algumas ponderações. Teve um ponto positivo logo no começo em que ele fala que ele quer fugir de questões menores. Ah, o Ciro mudou de partido, o Ciro é antipetista e tal. Isso eu achei um ponto interessante. Isso aqui eu tenho que reconhecer. Nem sempre isso acontece. As pessoas, quando vão analisar o projeto do Ciro, aí elas ficam pegando em alguns detalhes menores, de certa forma, para tentar desqualificar a mensagem.
Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dizer que eu tive uma primeira decepção nos primeiros minutos. Logo ali no minuto 4, mais ou menos, ele disse que não ia debater propostas eleitorais do Ciro. E ele até cita política fiscal, educacional, previdenciária. Então, no meu caso, isso é o que importa. Eu não desmereço as críticas dele. Mas eu gostaria de ver, como eu vi do Paulo Gala e de outros economistas que analisaram as propostas do Ciro Gomes. É claro, cada um também fica na área mais confortável, na área que se sente mais tranquilo. E mesmo Paulo Gala e outros fizeram ali algumas sugestões, algumas dicas, algumas discordâncias. Faz parte. A gente não precisa aqui querer criar um fanatismo de opa, fulano é incriticável, não. E ele até disse, considera o Ciro um quadro bem preparado. E ali algumas discordâncias na fala do Jones, na minha percepção, que pode estar errada, são apenas aparentes. Ele vai dizer, por exemplo, abre aspas para o Jones, burguesia industrial brasileira cada vez mais compradora e montadora de peças e equipamentos, e que é uma burguesia que está entrelaçada com o rentismo. Aí ele vai depois citar, tem algumas empresas. Sim, aqui não tem nenhuma crítica, só que ele fica implicado porque o Ciro, quando vai falar dos rentistas, ele não inclui, digamos, essa burguesia industrial. Mas para quem acompanha o Ciro, eu li o livro, não tive como lê-lo todo de novo para fazer essa resposta, estou relendo aqui alguns trechos, mas para quem acompanha o Ciro, pelo menos nas palestras, entrevistas, o Ciro faz questão de destacar que dentro vamos dizer assim, dos industriais brasileiros, parte deles sim, às vezes tem ali mais lucros no rentismo do que com a sua indústria. Alguns até faliram na indústria e continuam muito bem, tranquilos aí, vivendo dos juros. Mas a mim parece que existia ali uma implicância do Jones, e pode ser algo assim que eu percebi que não seja verdadeira, de querer que o Ciro ficasse atacando os industriais. O Ciro critica o Paulo Scaff, por exemplo, que era, agora mudou, não é mais o presidente da Fiesp. O Ciro nunca deixou de criticar parte dos industriais. Agora, não se pode generalizar e tratá-los como se eles fossem inimigos do país. Aí ele vai dizer que não basta reduzir a taxa de juros, porque você reduz a taxa de juros achando que vai incentivar a indústria, mas estes aí estão ganhando no rentismo. Então tá, e aí? Faz o que então? Aceita, se rende, deixa tudo como está ou faz revolução? Então o Ciro vai propor ali, a gente vai tratar qual que é a base social para o Ciro fazer aquilo que ele quer fazer se chegar a ser presidente da República, mas não dá para ignorar que a taxa de juros mais alta desestimula a atividade comercial, inclusive ali a atividade industrial. A pessoa tem 1 milhão, ela fala, eu vou investir numa indústria, mesmo que pequena, com 1 milhão, vou investir num comércio, ou vou aplicar isso e receber aqui 15%, como já recebeu no final do ano de rendimento. Então é necessário a gente sim olhar para os problemas e, claro, se o Jones tiver alguma sugestão que não seja revolução para a gente chegar nessa solução, o Ciro, acredito, não vai recusar ajuda. Outro ponto aqui é que ele vai ficar muito tempo criticando essa parte histórica. Ele é um historiador. E assim, a sensação que eu tenho também, já estou falando de sensação que eu tive, cada um vai assistir lá e vai ter uma sensação diferente. É que assim, ele gostaria que o Ciro aprofundasse, detalhasse mais diversos temas, inclusive burguesia, neoliberalismo, rentismo, as estruturas de classe, figuras históricas do trabalhismo. Dá para melhorar alguma coisa aqui? Claro que dá. Ele vai citar em relação ao Brizola. Sim, concordo. Daria para o Ciro talvez ter explorado alguns outros pontos e quem sabe numa nova edição isso aconteça. Beleza, se acontecer, eu sou apaixonado pela história de Brizola. Então assim, só que ele faz uma crítica ali, aí meio que, sei lá, desnecessária, de que o Ciro no passado, lá no Roda Viva, criticou o Brizola. Já mesmo, mas as pessoas mudam. O Brizola certamente mudou em algum aspecto, o Ciro também mudou em outro aspecto. O fato é, na última eleição presidencial que o Brizola participou vivo, que foi a de 2002, ele apoiou qual candidato? Ciro Gomes. Tem vídeos maravilhosos dos dois juntos, o Brizola rasgando elogios ao Ciro. Aí sabe o que ele disse? Que esse apoio do Brizola foi sem grande sentido, porque era o fim do brizolismo, momento de mal-estar do trabalhismo. Tá, aí quando o Brizola apoia o Ciro,
aí desqualifica. Eu não estou nem dizendo se ele está com razão ou não, mas puxa vida, né? Parece que é o tempo inteiro querendo pegar num detalhezinho, numa picuinha, para desmerecer o projeto do Ciro a partir de detalhes que ele mesmo confessou lá atrás, eu disse, foi uma decepção para mim, que não está nas propostas do Ciro. A mesma coisa em relação ao Getúlio. A sensação que dá é que ele queria que o Ciro fizesse quase um livro sobre o getulismo. O Ciro dedicou 1,5 página. Está aqui no capítulo intitulado Uma Nação Adiada. E dentro desse capítulo, o Ciro separou uma parte para falar assim, entre aspas, um pouco de história. É só um pouco mesmo, Jones. Aí ele vai criticar o fato do Ciro elogiar o Getúlio e não dizer que trazer assim, grande importância para os movimentos sociais, os movimentos populares, a pressão do movimento de massas. Ok, beleza, vamos supor que... Quando eu falo vamos supor, é só para dizer que você esteja certo nisso, de que o Getúlio fez tudo o que fez por conta da pressão que recebia. Tá, mas e daí? Ele fez. E aí não dá para tirar o mérito de Getúlio ao acolher a demanda popular. Puxa, a gente vai agora também esquecer a grandeza do Getúlio. Não precisa nem negar as contradições, os erros, enfim. Mas daí a gente vai dizer, não, mas Getúlio foi só um presidente que acolheu a demanda popular. Puxa, quem dera, todo presidente acolhesse as demandas que Getúlio acolheu. Então vamos ver, talvez uma outra edição o Ciro faça alguns reparos e alguns acréscimos aqui, como sugeriu lá o Jones. E aí, sim, há momentos em que o Jones parece que quer ensinar também o Ciro como a coisa funciona. Aí, quem assiste, se não tivesse uma memória muito boa, vai falar, puxa, será que o Ciro nunca participou da vida política? Sim, o Ciro participou, vou pegar só os cargos no executivo. O Ciro foi prefeito, governador, ministro 2 vezes. Até vamos pegar a experiência também de secretário municipal. E só para acrescentar, para quem às vezes chegou no vídeo e não conhece, Ciro foi deputado estadual e deputado federal, também trabalhou na iniciativa privada. Então, se não estou menosprezando vamos dizer assim, as dicas que o Jones dá, mas também não dá para ignorar a experiência que o Ciro tem para que, caso seja eleito, coloque o seu projeto em prática. E aí tem momentos que me parece que o Jones meio que se perde em relação a algumas críticas. Ele vai criticar o Ciro por elogiar os meios de comunicação e os militares. Tudo bem, talvez o Jones não elogiaria, mas eu repito, são visões de mundo diferentes. O Jones, comunista, o Ciro, um social-democrata que aposta no trabalhismo. Então, assim, e o Ciro é criticado por alguns também, só uma curiosidade, porque ele costuma ser muito duro com a mídia. Aí o Jones já vai avaliar aqui que o Ciro foi muito... vamos dizer assim, passivo em relação à mídia. Tem gente hoje que acha que o Ciro é muito duro com alguns militares, que não se pode generalizar e tratar todos os militares como se fossem fascistas e não sei o quê. Aí aqui o Jones critica o Ciro porque o Ciro elogia os militares. É assim, a vida do Ciro é meio complicada. Ele é criticado por comunistas e por liberais, mas é porque ele realmente é um social-democrata. O Jones vai dizer que acha que se o Ciro for eleito, seria bem avaliado e aprovado. Diz que numa revolução brasileira, o Ciro poderia ser um bom ministro, mas sem o comando político, numa posição subordinada, porque tem um conhecimento técnico bom. Aí ele vai fazer ali as suas conclusões, que eu discordo de boa parte, inclusive cheio de cinismo, assim, que não sei se ele usaria daquele cinismo num debate cara a cara com o Ciro Gomes, por exemplo. E a sensação que eu tive quando eu fui acabando de ouvir a 1h17 de vídeo é que, assim, se o Ciro tem a proposta aqui, Projeto Nacional Dever da Esperança, o Jones vem e fala assim, percam a esperança, não tem saída para o Brasil. Aí alguém pode vir aqui e falar, não, ele não é isso. Eu estou dizendo a sensação que eu tive. Que ele vai dizer assim que o Ciro não tem um diagnóstico da base social que pretende sustentar o programa dele. Ok, é a opinião do Jones. Mas o Ciro explica isso no livro. E claro, o Jones vai discordar porque, repito, ele é comunista e o Ciro é um social-democrata. Mas o Ciro vai da página 189 até a página 194 falar justamente que base social pode sustentar um projeto soberano. Eu vou resumir bem resumido, porque o Ciro vai inclusive falar do antes, depois de eleito e também do durante e, de certa forma, depois.
Antes, ele repete isso muito nas entrevistas, ele fala muito assim de dizer a verdade para o eleitor. O que você pretende fazer se for eleito? Não mentir para o povo é fundamental, porque quando você não mente e fala, o povo decide. Olha, eu quero, ou não, eu não quero. Querendo, o povo vota no candidato, não por, eu adoro o Ciro Gomes, eu idolatro o São Ciro, não. Você vota num conjunto de ideias, o Ciro insiste muito nisso. E aí, beleza, ele vai para o cargo, eleito, apoiado nesse voto, nesse conjunto de ideias. E aí vem assim, o como fazer? Ciro vai reforçar aqui, não é novato na área, tem experiência. Já comandou o orçamento de cidade, de estado, do país como ministro da Fazenda. Aí ele vai dizer que faz parte, e é assim que deve ser, negociar, mas de forma republicana. Ciro tem repetido muito agora aí, que a gente também criminaliza o centrão e tal, mas é negociar o quê? O que você vai negociar? Perpetuação no poder? Né? Impunidade? Ou vai negociar uma reforma tributária? E negociar como? Espaço no governo? Ok. Mas emenda de relator? O Ciro já disse que não. É negociação republicana. O Ciro vai reforçar aqui. Os 6 primeiros meses favorecem o presidente que acabou de ser eleito. Tem mais apoio do povo. E se de tudo gerou impasse por conta dos inúmeros interesses ali dentro do Congresso, plebiscitos e referendos. Ele até vai dizer que todo mundo quer criminalizar como se fosse um bolivarianismo. Os Estados Unidos usam isso muito. E depois aqui, quando vai dizer a crítica que o Jones faz, com bastante ironia, dessa nova burguesia e tal, eu vou ler que durante a execução do projeto e além, o Ciro vai destacar 3 páginas daquilo que sim, não só faria com que esse projeto chegasse ao poder, conseguisse aprovar algumas medidas, mas que se sustentasse. Ciro discorre em 3 páginas e conclui dizendo: um povo consciente, com um mercado interno dinamizado, uma classe trabalhadora fortalecida por um mercado de trabalho forte e ganhos reais de salário, uma estrutura de representação política reformada, uma mídia democratizada, forças armadas potentes e equipadas por uma estrutura industrial brasileira, uma burguesia nacional novamente dependente de extrair sua riqueza da produção e uma nova classe emergente. Eis a base social que poderia garantir a longo prazo a construção e manutenção do Brasil que sonhamos para nossos filhos e netos. Então é isso, Ciro acredita nisso e, se for eleito, vai apostar nisso sem negar eventuais auxílios, sugestões, críticas. Por fim, meus amigos, eu acho o vídeo importante, mas nada demais. Ele vinha prometendo fazer essa análise, essa crítica. Mas assim, confesso que quando eu digo nada demais, não estou desrespeitando. Eu tenho tratado as minhas respostas com bastante respeito. Quando eu digo nada demais é porque eu, particularmente, criei uma expectativa muito grande. Ele vinha anunciando isso lá no seu Twitter e, assim, me senti um pouco decepcionado. Mas eu acho o debate válido. Eu acho que isso também é o que o Ciro está propondo. E se o Jones, mesmo como comunista e com visões diferentes de mundo em relação ao Ciro, já se dedicou a ler o livro e a fazer uma crítica, eu acho que o Ciro já atingiu o objetivo dele também em relação ao Jones Manoel. Então, meus amigos, é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo, eu acho isso importante. Você faz uma resposta, deixa o link para quem quiser ir lá conferir e tirar as próprias conclusões. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.